Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você com a gente de segunda a sexta, sempre a partir da 1h30, acompanhando e conferindo as personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil que passam aqui pelas nossas bancadas e sempre debatem junto com você os assuntos importantes que estão na pauta aqui do dia a dia da região metropolitana e do Brasil também. Lembrando que a gente tem uma reprise, não é, às 8 da noite e às 10, às 22 horas, sempre o painel regional, com entrevistas importantes, também com personalidades aqui da região que discutem a Baixada e o Brasil. Telefone aberto para você entrar em contato com a gente, sempre o 30 17 91 10. Você liga, participa conosco, envia aí a sua pergunta, o seu comentário, emite a sua opinião a respeito dos assuntos e dos temas que vão ser abordados nesta edição do Painel Debates, que conta aqui com o Luiz Fernando Lobão que representa aqui o movimento Passe Livre Unificado. Boa tarde, prazer em recebê-lo. Tudo bem, Lobão? Prazer, Edgar. É uma honra estar aqui nesse programa, representando o Passe Livre Unificado, uma entidade da sociedade civil que foi formada para lutar por mais integração no transporte público, foi formada para obter mais transparência e, sobretudo, foi formada para obter mais justiça social no nosso país. Muito bem, conosco também Uriel Vilas Boas, jornalista, advogado, né, e que mais uma vez colabora e participa com a gente aqui. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, Buturão. Muita satisfação estar aqui presente, porque eu gosto muito de debater as questões que são relacionadas com a cidadania, com aquilo que mexe com a cabeça da gente a cada dia. Muito bem, Uriel, sempre representando aqui o Fórum da Cidadania também, né? E lá na ponta, fechando aqui o nosso time, o nosso Heraldo José dos Santos, nosso companheiro jornalista mais uma vez com a gente. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Buturão? Boa tarde, Lobão, boa tarde, Uriel, colega advogado e jornalista, e sempre uma honra poder participar aqui desse debate do painel regional. Lembrando sempre, no telefone a gente já destacou, 30 17 91 10, você compartilha com a gente pelas redes sociais, pelo Facebook principalmente, facebook.com/painel regional, acompanha em tempo real o que está sendo discutido e debatido aqui no programa, acessando o site oficial da TV Santa Cecília, não é? O nosso Santa Portal. Você clica lá no ícone de painel regional e acompanha online, confere em tempo real o que está sendo discutido aqui. O programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa lá, acessa o YouTube e confere se alguma coisa, algum momento importante, algum trecho interessante do programa você perdeu, tá certo? Você tem à sua disposição. Quando o programa está encerrado, o programa fica disponibilizado, a gente confirma aqui pelo YouTube, tá certo? Bom, abrindo aqui os debates aqui desta edição do painel, né? Vem aqui a informação de o evento centralizado do maior protesto da história do Brasil. Está programado aí para dia 7 de setembro, milhares de pessoas vão às ruas, né? E marcaremos história, uma manifestação que terá repercussão mundial. O Passe Livre Unificado está apoiando a causa na Baixada Santista. Eu vou começar perguntando, você acredita mesmo, Lobão, que nesse dia de 7 de setembro o movimento vai ser tudo isso que está escrito aqui, não? Olha, Edgar, se eu não acreditasse que o movimento seria isso, simplesmente quem iria acreditar? Nós acreditamos que o Brasil foi surpreendido com as manifestações que aconteceram nos últimos meses. Nós acreditamos que devemos continuar essa mobilização nas ruas, devemos lutar pelo nosso país, mas não com vandalismo, não com depredação, mas com determinação na engajamento pelo nosso país. Nós acreditamos que, primeiramente, já temos 177 cidades mobilizadas do Acre ao Rio Grande do Sul. Santos é uma delas. Quantas são? 177 até agora. Acreditamos que esse número pode aumentar. Eventualmente, não sabemos os números que acontecerão, porque isso, infelizmente, não dá para prever. Mas o que nós esperamos é que as pessoas comecem a ir para as ruas, se mobilizar e, sobretudo, lutar pelo que acreditam. Porque nossa geração, pelo menos a minha geração, ficou muito tempo dormindo. E acredito que as gerações que vieram antes das minhas também dormiram durante um tempo, pelo menos a grande maioria da população. Isso está mudando, isso é uma mudança irreversível e a mudança chegou ao nosso país. Eu conto com você no dia 7 de setembro, na Praça da Independência, na concentração, e venha lutar pelo seu país. Não por mim, não por partidos políticos, por ideologias, mas pelo Brasil. Muito bem. E para lutar pelo Brasil, nesse dia 7 de setembro, basicamente pessoas vão às ruas para defender o que, na sua visão, Uriel?
Você que reclamou muitas vezes aqui de que os movimentos eram importantes, tinham que ser respeitados, né? Mas eram muito difusos, né? Não tinham assim um direcionamento, né? E isso era preocupante porque com o tempo podia virar tudo fumaça. Então eu pergunto para você, qual é a tua visão dessa movimentação toda, se você está apoiando também, está engajado ou não, né? E para defender o país, defender as ideias, como colocou aqui o Lobão, vamos defender o quê? Vamos discutir o quê? Vamos debater o quê? Ou vamos reclamar? Bom, não sei. Explica aí, Uriel. Olha, eu fico numa situação extremamente delicada, porque hoje às 10 horas da manhã nós fizemos uma reunião de aposentados, associações e sindicatos, no sentido de discutir uma pauta que nós estabelecemos e foi entregue em Brasília no dia 7 de março, na Marcha a Brasília, no dia 6 de março, Marcha a Brasília, e ali nós apontamos as reivindicações que nós temos e estamos cobrando, né? E a reunião de hoje tem como objetivo nos preparar para uma reunião já na semana que vem em Brasília, com o governo federal, organismos da Previdência, Ministério do Trabalho. O que eu quero dizer com isso é que nós temos a pauta, temos a quem foi entregue e temos de quem estamos cobrando. E um calendário de trabalho, porque eu não posso fazer crítica, evidentemente, a nenhum movimento social, nenhum que vá às ruas. Eu faço apenas observações. Entre elas, se você não pontuar as questões que você está levantando, e se você não tiver debates, discussões prévias, porque pode caracterizar um tanto quanto de vanguardismo, baluartismo, não é? E, no caso, no dia seguinte, o que vai acontecer? Nós vamos à rua no domingo. Eu não estava escalado para isso. Nós vamos à rua no domingo. E na segunda-feira? No sábado. É no sábado. E no domingo? E na segunda? E terça? E vamos aguardar uma outra data histórica do Brasil para que a gente faça outro movimento? Ou nós teremos organizações, organismos... Uma agenda e movimentos estudantis, movimentos populares, sindicatos. E, para concluir, para não estender demais, me preocupa algumas críticas que são feitas, por exemplo, ao movimento sindical, aos partidos políticos, a partidos, não aos partidos, a partidos políticos. Eu não posso colocar todos no mesmo patamar, como se nada fizessem. E a gente fica preocupado. O movimento estudantil, por exemplo, eu gostaria de saber, no Brasil, do Acre, como você mencionou, até o Rio Grande do Sul, qual será a participação do movimento estudantil, não é? Porque se você tem que pontuar, você tem que indicar, nós estamos lutando contra isso, de que forma? E a resposta, cobrar de quem? É um dado a ser ponderado. Isso me preocupa. Diga, Heraldo, em cima de tudo isso que foi dito aqui pelo Lobão e pelo Uriel, né? Lembrando sempre o seguinte, é bastante interessante, porque o Lobão representa aqui o movimento Passe Livre unificado, e o movimento Passe Livre tem um direcionamento, né? Tem uma proposta muito clara, muito definida, né? Fica um pouco diferente de tudo isso que a gente acompanhou, a gente viu, né? Ficamos todos surpresos, apoiamos aqui, achamos importante aquelas manifestações todas, mas eu já começo agora realmente a ficar preocupado que aquilo realmente vire fumaça, como o Uriel pregou, até o Iberê foi um crítico contumaz, da falta de direcionamento, né? Não sei o que você pensa sobre isso. Olha, o que eu sei é o seguinte, eu vou para a rua no dia 7 de setembro. Isso eu já decidi e eu vou. Agora, em relação ao movimento em si, o Passe Livre Unificado e outros movimentos que iniciaram essas manifestações lá no começo de junho, eu tenho que apoiar, porque apesar de todas as críticas que dizem que não tinha um direcionamento, tinha sim, passe livre. Começaram por onde? Começaram pelo transporte e mudou muita coisa. Em pouco menos de 3 meses, mudaram-se muita coisa nesse país. Quer dizer, praticamente em todas as cidades e capitais, a tarifa do ônibus foi reduzida. Só não aqui em Santos que não foi reduzida. A partir do problema do transporte, se mexeu em vários pontos nevrálgicos da política e das relações sociais nesse país. Chacoalhou o governo, chacoalhou os partidos, até mesmo o movimento sindical, que fez uma manifestação na semana passada e tomou cacete de tudo quanto foi lado. Mas parece que tiveram uma recaída, né? Agora, semana passada no Congresso, quando deixaram de caçar um deputado que está preso, né? Pois é. E precisou judicializar novamente, né, a questão que era a obrigação do Congresso, da Câmara dos Deputados em particular, de caçar, porque a recomendação foi o quê?
que a mesa diretora cassasse. Era apenas uma recomendação, porque já está escrito na lei que um deputado, um parlamentar cassado, condenado com trânsito julgado da sentença, cumprindo pena lá na Papuda, vai fazer a sua defesa naquele escárnio popular à vista de todos os brasileiros. Bom, e retornando à questão do movimento, eu acho que ele tem sim um direcionamento, é que as pessoas gostam de partidarizar. Se não for o movimento A, não tem sentido. Se não for o do B, não tem sentido. Se não tiver aquela coloração política, não se deve ir. Mas eu acho que a partir daí, e viu, Uriel, eu acho que a nossa geração, nós já fizemos muitos movimentos, mas a gente não vai conseguir mudar o que essa garotada foi para a rua, e eu acho que essa luta é deles hoje. E cabe a nós apoiar, sim. Desde que não tenham atos de vandalismo, que nenhum de nós aqui apoia isso. Claro, o Lobão até deixou claro aqui que o movimento é absolutamente pacífico, né? E quem cometeu algum ato de vandalismo tem que ser preso. Com certeza. Entendo. Diga, Lobão, você pediu a palavra aí? Olha, eu gostaria de responder primeiramente ao Uriel. Começar respondendo alguns pontos. Primeiramente, qual o posicionamento do movimento estudantil, por exemplo, no Acre? Eu não sei o posicionamento do movimento estudantil, mas eu sei o posicionamento dos estudantes. E os estudantes do Acre estão mobilizados, sim. Isso vai do país inteiro. Eventualmente podemos não ter manifestações em uma ou outra cidade, mas esses estudantes começaram a discutir, sim. Quanto ao posicionamento, às críticas a partidos políticos, hoje a juventude não se sente representada por partidos políticos. O que nós vimos na absolvição do deputado... Não se sente, as novas gerações não se sentem representadas por partidos políticos? Não nos sentimos, nós não temos uma Mas ficou meio que claro naquelas passeatas de junho. Meio claro, isso, tentar lutar contra isso é dar soco em ponta de faca. O que nós acreditamos é o seguinte, nós temos um direcionamento, o passe livre unificado tem um nome, unificado. Nós unificamos diversas associações, diversas entidades em prol de uma ação que se direciona primeiramente para o transporte público. Falaram que não existia um foco, existe. O transporte público. Por que o transporte público? Não, esse do Movimento Passe Livre, até fiz questão de ressaltar aqui, né? Sempre foi reconhecido pela mídia, por todas as pessoas que passavam aqui na bancada, que era o único movimento que tinha realmente um foco definido, né? Exatamente. O segundo foco, nós não poderíamos ficar inertes, e isso aconteceu, as ruas deram um recado bem claro. Transparência é tudo. E não está havendo transparência em nenhum lugar do nosso país. Primeiramente com a questão do voto secreto. Voto secreto é um erro. Primeiro, porque o cidadão tem o direito de saber o posicionamento dos seus congressistas. Segundo, transparência nas prefeituras. Nós vemos aqui em Santos uma situação absurda de salários de supermarajás, onde nós não sabemos para onde vai, para quem vai, como vai, se essas pessoas estão de fato trabalhando e no que estão trabalhando. Nós não sabemos. O Movimento Passe Livre é apenas uma das várias entidades que está lutando por cidadania, lutando por um país melhor. Agora, que nós temos pauta sim, a juventude está sim organizada, e não só a juventude, eu posso citar o exemplo, nosso querido Messias Coca deve estar no nosso assistindo, um juiz aposentado, poderia estar em casa sem fazer nada, mas ele está nas ruas, ele está conosco, está fazendo a diferença. E eu quero frisar isso, se você está em casa, se você está me olhando, por favor, saia da inércia. Saia, faça qualquer coisa. O resultado no domingo vai ser a primeira coisa. As pessoas vão falar do que aconteceu. E se é possível um dia, então é possível sempre. Pois não, Uriel. Você quer contestar alguma coisa? Não? Quero. Eu quero... Conteste. Veja bem, eu, no campo social, que eu já atuo há um certo tempo, nós sempre tivemos como base estabelecer pontos para que servissem esses pontos de motivação, de mobilização e para convocação. Por exemplo, vocês perguntaram se eu iria participar no ato de domingo. Com que objetivo? Não é? Então, chamado por quem? Eu perguntaria, hoje nós fizemos a reunião do movimento sindical. Nós poderíamos ir lá e até participar desse ato como sindicalistas?
Enquanto brasileiros, eu acredito que todas as pessoas... como sindicalistas. Eu acho que as ruas não têm bandeiras políticas. Vocês tiveram um problema conosco? Não, eu não. Eu nunca tive nada. Minha mãe é sindicalista. O movimento Passe Livre teve problemas conosco? O movimento Passe Livre não representa as ruas. O movimento Se você me permitir terminar o raciocínio, no dia 11 de julho, o movimento Passe Livre, alguns militantes do movimento Passe Livre estiveram conosco na Praça Mauá, quando foram ofendidos por algumas pessoas ligadas a uma determinada categoria profissional. O Passe Livre foi ofendido? Exatamente. Como nós, de um partido político também. Então, quero dizer com isso que o movimento, ele tem que partir da premissa de que quem está participando tem interesse no encaminhamento. A discussão que eu coloco é esta. Então, eu não sou contra nenhum movimento social, nenhum. O que eu estou discutindo é a forma, é o encaminhamento. Vamos deixar bem claro. Eu não sou contra ir para a praça, para a rua, ou seja o que for. O que eu estou discutindo é que nós temos hoje, numa cidade como Santos, 62 associações de moradores, devemos ter 90, 100, não sei quantos entidades estudantis a partir das universidades e dos colégios de menor nível. Nós temos 27 conselhos populares, 27, saúde, educação, transporte, 27. Nós temos várias áreas que poderiam estar atuando, como você falou, na fiscalização. Passamos esse drama há 1 ano e meio, 2 anos atrás, na discussão do plano diretor. E não encontramos respaldo na participação que deveria ser de toda a comunidade. O que eu coloco é isto. É esse desafio que nós temos que enfrentar. Eu não posso discriminar quem quer que seja que queira participar de um debate, uma discussão transparente e aberta. Estou colocando é isto. Não sou contra Passe Livre, não sou contra nenhum movimento. Estou discutindo a forma e o encaminhamento. Porque se nós vamos participar no domingo, por exemplo, na segunda-feira faremos uma avaliação para discutir o próximo passo? Não, eu não posso viver no espontaneísmo. O discutir foi isso. Eu coloco nesse nível. Mas, Uriel, dessa forma você não acha que burocratiza demais o movimento, a reivindicação? Porque você citou várias entidades. O que essas entidades conquistaram ao longo desses anos todos? Esses conselhos de base, quer dizer, nem o próprio poder público aqui municipal se fiscaliza? Posso te responder? Claro. Eu diria pura e simplesmente o que nós estamos fazendo para que elas funcionem. Porque elas são livres, elas são criadas em conselhos. Mas elas não conseguem convencer ou atrair as pessoas? Não vou transferir responsabilidades. Eu estou querendo dizer que é necessário que a gente interprete de que maneira podemos influenciar. Por exemplo, no meu bairro, eu nunca fui convidado ou convocado para uma assembleia para discutir problemas no meu bairro. Mas você vai esperar ser convidado? Não, companheiro, eu quero dizer que eu tenho que ir atrás. Ah, sim. E quando eu vou atrás, eu quero dizer que eu tenho aquele outro problema, não posso transferir ao poder público esse poder, primeiro. E segundo lugar, se nós não temos essa fiscalização, nós votamos em vereador, votamos em deputado e não acompanhamos nada. Não trabalhamos nada para saber o que eles estão fazendo. Não é? Isso é que eu estou discutindo. Isso é uma cultura, na verdade. É cultura, é preparação. Você volta meio que na obrigação. Na obrigação. E nada melhor do que um diretor. Eu falo agora, vou citar mais um exemplo. Quando eu entrei para estudar jornalismo, primeiro dia de aula estava em greve. Por que estava em greve? Porque a diretoria do diretor acadêmico, no final do ano anterior, fez um levantamento e constatou quantos eram os professores, quanto ganhavam os funcionários, a água, a luz, o telefone, o aluguel, tudo isso, e constatou, tem que pagar 190 cruzeiros de mensalidade. Estavam cobrando 500. Quase 500. Então, ali, essa greve motivou um debate e uma discussão. Então, o estudante universitário, ele quando formado, ele vai discutir teses, vai pesquisar, nós como advogados vamos analisar as legislações e conseguindo a jurisprudência. Então, eu estou discutindo nesse nível, é desafio para que nós participemos, é o contrário. Tá? Muito bem, a gente tem que sair para um rápido intervalo aqui, fechando o primeiro bloco, né? Mas sempre lembrando uma informações importantes que a Prefeitura de Santos passa para você, né? Remédios, parafinas, filmes radiológicos, pneus, retalhos de roupas e peças velhas, pilhas e baterias, resíduos eletrônicos de óleo de cozinha usado. Todo esse material pode ser descartado adequadamente pela população para o fim da reciclagem em locais conhecidos como ecopontos. A cidade conta atualmente com 101 postos de coleta espalhados por todos os bairros.
A iniciativa, que evita a contaminação do meio ambiente, é uma parceria entre empresas e espaços interessados em participar voluntariamente como posto de recolhimento em trabalho coordenado pela SEMAN, Secretaria do Meio Ambiente. No último ano foram recolhidos 19 toneladas de lixo eletrônico aqui no município. Somente nos primeiros 3 meses deste ano, a coleta já ultrapassou a 3 toneladas. O montante maior, porém, é oriundo dos pneus. Entre 2010 e 2012 foram coletados, em média, 1,6 toneladas por ano. No primeiro trimestre deste ano, já foram 138 toneladas. Toda a listagem dos ecopontos aqui no município de Santos você pode acompanhar através do site oficial da Prefeitura pelo www.santos.sp.gov.br/meioambiente/ecopontos.php. O intervalo, já a gente volta com o Painel Debates. Muito bem, a gente volta com o segundo bloco do nosso Painel Debates. Nessa edição conta aqui com o Luiz Fernando Lobão, do movimento Passe Livre Unificado, o PLU, é isso, não é? PLU. Uriel Vilas Boas, aqui do Fórum da Cidadania, e o jornalista Heraldo José dos Santos. Segue aberto o nosso telefone, 30 17 91 10, você liga e participa com a gente. Estamos discutindo aqui o movimento, né, que está marcado para o próximo dia 7 de setembro, né, feriado nacional, cai num sábado, né, um feriado já de muito pouco impacto, né, porque sábado muita gente trabalha, muita gente não trabalha, né? Então o impacto evidentemente que é menor que fosse numa sexta, numa quinta, numa quarta, a gente sabe muito bem disso, né? E tem uma série de tópicos aqui, a gente falou muito no primeiro bloco sobre os objetivos, os focos desses movimentos, né, dessas passeatas. Tem alguns tópicos aqui para a gente poder ir debatendo, por exemplo, a redução de tarifas, né, e transparência representativa na questão da mobilidade urbana. Vocês conseguiram aí, não digo objetivo total, né, amplo, né, mas conseguiram alguns resultados, né? Olha, foi uma série de vitórias aqui na nossa região. Infelizmente, somente Santos não obteve uma diminuição real de tarifa. Aliás, não obteve diminuição de tarifa e também não obteve nenhum tipo de diálogo com a prefeitura. Não tinha aumentado, né, o transporte aqui, né? Infelizmente, assim, sem a planilha de custos, ou seja, mais uma vez a questão da transparência, nós não temos como falar de ir aumentar ou não. Claro que existia uma tendência de aumentar, o prefeito acabou não aumentando, mas acreditamos que tem margem para diminuição, até mesmo na questão da margem do lucro, aumentando a escala, talvez. Em São Vicente, por exemplo, o prefeito Billy abaixou em 10 centavos, atendeu algumas reivindicações que para algumas pessoas poderiam passar batido, mas, por exemplo, a acessibilidade. Para quem é deficiente, adaptar o transporte alternativo, no caso os mini ônibus, as vans, foi uma vitória importante. Nós tivemos esse foco e são pequenas vitórias que vão melhorando a questão da mobilidade urbana. E acreditamos em diminuição de tarifa. Para começar, por quê? Porque a questão de custo de quilômetro percorrido na nossa região é um dos maiores do mundo. E a gente tem que discutir isso. Infelizmente, não temos representatividade no Conselho Municipal de Transporte. Aliás, publicamente eu gostaria de cobrar ao prefeito de Santos o porquê as duas maiores entidades mobilizadas em relação à mobilidade urbana não estão naquele conselho. Nós não estamos falando de dinheiro, de cargos, estamos falando de representatividade. Não temos nenhum representante, não somos recebidos. E se... Quem é que representa? Quais são os eleitos ou os escolhidos para esse... Quem é que faz parte desse conselho? Se não me engano, é o secretário municipal de transportes, o Fifi. Eu acredito que seja. 12, representa são CT. 13 a 12, né? São 13 a 12 indicações. Eu não sei de cabeça os nomes, mas nenhum acredito que esteja mobilizado em nenhuma entidade focada na mobilidade urbana. Posso fazer uma pequena observação? Esse tema que você acabou de levantar é extremamente importante e perigoso. Nós temos numa região como a nossa, quantas empresas ligadas ao transporte coletivo? São verdadeiros monopólios. E uma situação curiosíssima, qual seja, o transporte coletivo você paga ou na hora ou antes. Então a empresa está sempre girando com capital, que ela pode impor, quando tem dinheiro no bolso, pode impor as condições. Isso se dá em relação ao ônibus, se dá em relação ao pneu, à gasolina, ao óleo diesel. Ela impõe essas condições. Aí fica uma pergunta, não é desafio e não interprete de maneira equivocada, claro, como se estivesse provocando você. Por que a gente não tenta uma discussão de forma que nós tivéssemos representantes dos 9 municípios na discussão da questão do transporte coletivo de forma assim
apartidária, não é? Envolvendo inclusive os trabalhadores do transporte, porque você pega motorista estressado, você pega o passageiro estressado porque os ônibus são de má qualidade, não é? Então, que tal analisar essa hipótese de forma que nós levássemos a comunidade a colocar determinadas regras para que a gente tivesse um transporte coletivo. E aí você teria a comunidade, inclusive, se manifestando. Que tal pensar numa discussão nesse nível, em alto nível, como você falou, exigindo as planilhas, exigindo mecanismos de controle para evitar como eles fazem com isso? Olha, tudo passa primeiramente pela transparência. Transparência que não existe nesse setor. Infelizmente, certo, não temos acesso à planilha de custos. Nossos vereadores fazem um verdadeiro circo em relação a isso. Existem várias promessas em divulgação dessa planilha e nunca se obtém. Ano que vem nós temos uma renovação de contrato, por exemplo, com a Piracicabana, e simplesmente nós não sabemos os termos que vai ser modificado o contrato, não sabemos qual vai ser o engajamento da população em relação a obter realmente, por exemplo, questão de rotas, trajetos, questão de o benefício dos próprios motoristas, por exemplo, a questão da dupla função. Ao nosso ver, ela foi, entre aspas, resolvida de uma maneira inconstitucional, mas isso é uma questão de debate. Mas, infelizmente, também entramos no ponto das recargas, os eternos problemas logísticos em relação a isso com a Piracicabana. E aí a pergunta é, por que não abrir o monopólio? Por que não melhorar o sistema de transporte público, a integração em relação a ele? São desafios que, infelizmente, nós estamos nas ruas lutando, estamos procurando, infelizmente nós não somos recebidos. Não existe essa representatividade. É um absurdo. Mas o que eu estou sugerindo, exatamente isso. Que tal se a gente avaliasse, eu prefiro dizer, que tal se o movimento avaliasse a possibilidade de promover um debate, uma discussão daquelas áreas, quando eu falei a região metropolitana, porque esse transporte coletivo tem ligação metropolitana. Sentar para trocar ideias. O que a gente pode fazer em relação a isso? Estabelecer um plano de trabalho que leve em consideração essa transparência que você está se referindo, uma questão técnica para avaliar custos e a questão política, que é o envolvimento da sociedade. Estou colocando nesse nível, não estou com isso desmerecendo o trabalho de quem quer que seja. Estou apenas sugerindo que tal se a gente avaliasse essa possibilidade. Olha, tem outro tópico aqui, na sequência aqui, dos assuntos relacionados aí que vão fomentar aqui, vão incentivar a ida das pessoas às ruas no próximo dia 7 de setembro. O segundo tópico é prisão imediata dos mensaleiros. Aí é uma questão que envolve o Supremo, né? Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que está encravada aí, travada nos eternos recursos, né, que são impetrados na Justiça, né? Os dois advogados aqui têm os termos mais corretos, que estão sendo utilizados pelos advogados de defesa, né, dos réus. São a ampla defesa. A ampla defesa, não, mas agora tem dois termos aí que estão em moda, né? Embargos infringentes. Embargos infringentes, embargos declaratórios. São os recursos. Declaratórios. Né? Ou seja, a coisa vai se prolongando, e nada dos mensaleiros irem em cana, né? Olha, eu diria, e aí, independente da posição política, aí vou falar como advogado e como cidadão, enquanto não transitar em julgado, enquanto houver lamentavelmente, e o nosso judiciário tem essas questões, enquanto isso permitir essa discussão, eles terão o direito de fazer a defesa até o limite que for possível. O céu é o limite? Mas já está esgotando e está indo bem sério. Essa questão dos mensaleiros é bem séria. Agora, o recurso, é bom que se diga também, é uma garantia de cidadania. É uma garantia de cidadania, porque nós não podemos tomar todo e qualquer réu, né, como se não tivesse direito à ampla defesa. Esse é um instituto democrático. Agora, no caso específico dos mensaleiros, esses que se apoderaram de dinheiro público, está bem acelerado esse processo. Agora, se a gente levar em consideração o que está acontecendo no judiciário como um todo, esses aí, é questão de tempo, estão na cadeia, sim. Bom, é mais um item, né? Olha, é mais um item. Deixando bem claro que o movimento Passe Livre Unificado é focado primeiramente na questão da mobilidade, mas a questão dos mensaleiros é algo que venho das ruas e acredito que todos os brasileiros, pelo menos a grande maioria deles, acredita que
lugar de corrupto é na cadeia. O lugar de corrupto não é no Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é um absurdo. É claro que nós entendemos que existe um processo legal, existe o direito de ampla defesa, mas isso não significa que as ruas não queiram ver eles na cadeia, sim. Querem ver eles na cadeia, não por nenhum tipo de vingança, porque isso não é uma questão pessoal. Ninguém está julgando o passado ou está julgando as ações. E as ações foram ações de corrupção. E corrupto tem que estar na cadeia. Bom, um outro item aqui, aprovação da lei de combate à corrupção. É o PL, o projeto de lei 7368, de 2006. Eu não sei quem é o autor dessa propositura, desse projeto. Você sabe quem é o autor? Olha, me fugiu o nome da cabeça do autor, mas acreditamos que todas as leis anticorrupção no Brasil, elas têm que ser promulgadas e têm que ser apoiadas, principalmente num país onde reina impunidade em todos os setores. Nós acreditamos que um dos motivos que a população, pelo menos uma boa parte da população, não se sente representada por partidos políticos é que não existe esse engajamento dos partidos em combate à corrupção, promovendo leis que combatam essa prática e aplicando as que já existem. Porque no Brasil existimos muitas leis e elas não são aplicadas. É a lei que cola e a lei que não cola. Um absurdo. Muriel e Heraldo, alguma coisa sobre isso? Olha, eu interpreto essa situação de forma um pouquinho diferente. Eu não gostaria de estar aqui só contradizendo o Lobão. Não se trata disso. O problema é que nós temos um histórico nesse nosso Congresso, que não é de hoje, é histórico, onde processos que interessam e onde entra dinheiro, a tramitação é uma. Quando não, a tramitação é outra. Mas aí eu gostaria também de me colocar como cidadão para perguntar o que eu tenho feito em relação a isso. E aí eu vou citar apenas um exemplo justificando o que eu estou argumentando. No debate que fizemos hoje de manhã, nós colocamos que está em tramitação, vai entrar em tramitação o orçamento do ano que vem, que será votado no final de dezembro, onde vai constar o reajuste do aposentado. Então, o que nós queremos é que o aposentado, em cada cidade desse país, onde tiver associação de aposentado e onde tiver um parlamentar, que ele seja visitado, e vamos marcar a data, estamos sugerindo a data, que ele seja visitado para nos responder. Qual a sua opinião sobre essa proposta para o aposentado, a opinião do seu partido, quando é que o senhor acha que vai ser pautado esse projeto e quando é que a gente pode contar com o voto do partido e ganhar esse projeto. Isso significa o quê? Como cidadão, estou cobrando dele no local onde ele tem voto. Então, estou querendo dizer com isso que não basta, por exemplo, ter a lei. É preciso que a gente tenha mecanismos que façam essa lei ser cumprida. E aí é cidadania. E aí são aqueles organismos aqui, aos quais mencionei, de conselhos, associação de moradores, do condomínio onde a gente mora, para que a gente não pura e simplesmente exija lei, lei e mais lei. Se ela não tiver mecanismo de cobrança, não vai acontecer nada. A gente não pode esquecer também que esses mecanismos todos, Uriel, que você coloca, que fazem parte da democracia, né, que compõem aí todo o jogo democrático, eles foram criados há alguns anos atrás, né, para dar voz às minorias e para fazer com que as autoridades compreendessem que as necessidades prementes, enfim, são importantes, precisam ser solucionadas. Só que agora nós temos outras ferramentas muito rápidas, muito ágeis, né, e que extrapolam. O Heraldo falou das nossas gerações aqui, né? O Lobão é uma geração completamente diferente da nossa, né? Que tem aí uma ferramenta chamada Facebook, internet e tal. É uma coisa absolutamente acelerada e rápida, né? É um outro mundo que está girando numa velocidade diferente daquela que a gente está acostumado, né? Eu não sei se isso também pode interferir, né? Uma visão de mundo diferente a partir daí, né? Mas aí eu coloco uma pequena observação. Uma coisa é quando você junta pessoas, e o Lobão tinha mencionado isso, de evitar o direcionamento ou a imposição de ideias. Eu fico preocupado quando você lida com um computador onde você manda a sua mensagem e recebe o recado de volta individual. E nós estamos discutindo aqui o fato que seja coletivo. Uma coletividade debatendo e discutindo, a repercussão é uma. Quando você faz o contrário, por isso que eu fico preocupado com o movimento de domingo, por exemplo, a convocação está sendo feita pela internet e vai levar pessoas lá que algumas sequer sabem essa pauta. Eu coloco só nesse sentido. Sabe, Lilian, acho que sabe. Pessoas, Você quer ver? Povo, pessoas. Você quer ver
nós falamos agora do problema das leis aí, de corrupção, essa coisa toda. Você não acredita que o Congresso, nesses últimos 3 meses, vamos colocar aqui, vamos situar nesse tempo, ele deu respostas, ou pelo menos disposição de discutir vários temas que há anos a nossa geração vem discutindo não conseguiu. Por exemplo. O problema da corrupção, o problema de se discutir uma reforma política, o problema de se fazer um plebiscito. Quer dizer, não sacudiu o Congresso? Como depois deixa de caçar o deputado preso, Heraldo? Uma recaída braba, hein? Uma recaída dos congressistas. Foi. Mas se os jovens, eu digo jovens, porque a nossa geração não convence mais ninguém, Uriel. Você falou de vários sindicatos aí, os sindicatos estão esfacelados. Você falou dos movimentos de aposentados. Eu não vi um aposentado aproveitar essa onda de manifestações no país e impor lá as suas reivindicações. Não tem mais isso. Espera-se sempre, forma-se comissão, vai a Brasília, discute-se e espera. Senta-se. Você agora está me mostrando uma contradição. Afinal de contas, o povo está participando ou não? O povo está participando. De quem é esse povo que você acabou de dizer? O povo somos nós. Não, somos nós. Não, eu diria pessoas. Não confundamos as coisas. Veja bem, gente, eu não faço isso como crítica. Não beneficiou várias pessoas a redução do transporte coletivo, que, aliás, o transporte coletivo é uma questão de Estado, deveria ser tratado como uma questão de Estado. Levantou essa discussão para o transporte coletivo. Hoje, transporte coletivo nas cidades é caixa. Eu faria uma comparação. É caixa de alimentar campanhas políticas. Eu faria uma comparação dessa luta do transporte coletivo com a mesma situação que nós enfrentamos no dia 11 e na sexta-feira passada. Foi um movimento de sindicalistas, não foi um movimento de povo. Falando, esse foi. A mesma coisa em relação ao transporte coletivo. Eu acho que a sua avaliação ela não é real. Muito bem. Estamos com mais outros tópicos aqui, né? Por exemplo, o fim da imunidade parlamentar, né? E o chamado Fora Renan. Fora Renan está espalhado pelo Brasil inteiro, mas está difícil de virar, né? A gente faz um intervalo e na volta seguimos aqui para a sequência aqui dessa pauta de reivindicações que vai levar as pessoas aí às ruas, movimento às ruas no próximo dia 7 de setembro, pelo Brasil afora, especialmente aqui em Santos, na Praça da Independência, né? Voltamos já já. Muito bem, seguimos com o nosso painel debates, é o terceiro e último bloco desta edição, que conta aqui com o representante do movimento Passe Livre Unificado, o Luiz Fernando Lobão, também com o nosso Uriel Vilas Boas e com o Heraldo José dos Santos. Algumas perguntas chegando, já eu quero acelerar um pouquinho aqui as pautas, né, de reivindicações para essas manifestações, para passeatas que vão acontecer no próximo sábado, né, 7 de setembro aqui na Baixada Santista, pelo Brasil afora, né, Lobão? Mas a gente está falando especificamente aqui, claro, da Baixada e de Santos principalmente, né? Fim da imunidade parlamentar, isso é uma polêmica danada, né? Olha, nós acreditamos que os deputados não deveriam ser figuras inatingíveis pela justiça comum. Isso é um tema de muita polêmica, isso não é nem consenso, nem mesmo dentro do movimento Passe Livre Unificado, mas colocamos na pauta porque a imensa quantidade de pessoas pelo país afora, deixando bem claro que essas pautas são uma pauta nacional, não uma pauta extremamente regional, é uma pauta nacional, e a grande maioria da população votou, deixando bem claro, houve uma enquete, houve nas redes sociais, e mais de 15 mil pessoas votaram, e foi quase 80% em relação a isso. Nós acreditamos que o fim da imunidade parlamentar seria um avanço para o nosso país, para enfim, melhorar a qualidade dos parlamentares. Essa é a posição. Uriel, rapidamente, fim da imunidade. Sim ou não? Eu acho que não devia existir imunidade para nada. Se cometer um crime, ele tem que ser submetido à legislação normal em relação ao crime. Não tem dúvida. Heraldo, concorda também? A imunidade é do parlamento, do parlamentar. Eu acho que ela deve existir. E olha, os mensaleiros estão arrependidos até de se utilizar da imunidade parlamentar. Porque tivessem sido eles processados a partir da primeira instância, aí sim esse processo não terminaria nunca, ia para a prescrição e nenhum deles seria punido. Então a imunidade eu acho que deve prevalecer para o cargo, porque amanhã depois você tem um governo déspota aí, põe o cala a boca do parlamentar e manda para a cadeia e a gente volta para a ditadura. Olha, tem o Fora Renan aqui também, que já é um movimento que toma conta do Brasil inteiro. E por que esse movimento não... Tem mais de milhões de assinaturas, milhão e meio de assinaturas por aí afora, pelas redes sociais. E o Renan está lá, firme e forte, vai cumprimentar o Papa, desfila em carro aberto, pega avião da base aérea, da Força Aérea Brasileira, vai ver jogo não sei aonde.
Olha, eu sou suspeito porque eu assinei, mobilizei minha família inteira para mobilizar a questão de assinatura, meus amigos. Eu fui parte de uma das 3 milhões de assinaturas que foram entregues no Congresso Nacional. Nós tivemos um direcionamento, nós fomos entregar diretamente ao nosso Congresso. Infelizmente, o Congresso Nacional deu as costas de novo para o povo brasileiro e o Renan continua lá. A questão do Fora Renan não é nem questão de uma pauta, acho que é um consenso nas ruas. Eu não acredito que Renan Calheiros representa decentemente o que nós esperamos de um presidente de um Senado. E aí, Uriel, fora Renan? Não, a minha única dúvida, quando fala fora Renan, é tirá-lo do cargo de presidente do Senado, é isto? Sim. Continua como senador? Não. Sai. Por que só fora Renan? É uma questão de uma figura de linguagem. Tem outros que deviam entrar na... É evidente. Não, sim, foi algo escolhido. Assim que me deixa surpreso. Eu posso mencionar porque o Renan exagera. É porque o Renan exagerou demais. Acho que é um consenso. Custou caro, né? Sim, mas os cofres brasileiros. Sim, mas caro, quando começou o Mensalão, por exemplo, onde começou e quando? 1998. Onde? Minas Gerais. Através de quê? Do então governador e hoje deputado federal. Mas isso não está aprovado, Uriel. Exatamente, a mesma questão que você falou, processo legal, mas eu acredito que se ele for condenado, tem que ser preso. Tem que ser legalista, você acabou de dizer que é legalista. O processo está na mão de quem? Está na mão do Barbosão. O processo está com o Por que não pauta para ser julgado? Do presidente Supremo? Exatamente. Não sou contra tirar o Renan do cargo, não. Agora acho estranho. Você acha que isso tem que ser estendido a todos que têm a ficha suja lá? O Heraldo concorda ou não? Não, eu sou até a favor que ele saia, mas como eu sou legalista também, o povo colocou e o povo tem que tirar, é nas urnas. Muito bem. Bom, redução de deputados e seus representantes. Isso aqui eu acho uma coisa perigosa. PEC 280/2008. Isso eu acho uma coisa meio perigosa, viu? Sei lá, diga o... Olha, isso mais uma vez, eu pelo menos, a nível pessoal, eu acredito que a representatividade popular tem que ser mantida. Mas enquanto representante do Passe Livre Unificado, eu tenho que passar a orientação do nosso grupo. E o nosso grupo obteve a nível nacional, a imensa maioria da população acredita que deveria sim diminuir o número de congressistas, porque mais uma vez é a questão da representatividade. É uma questão até irônica. Eles querem diminuir a representatividade porque eles não se sentem representados. E, tecnicamente, eles acabariam diminuindo a sua própria representatividade. É uma questão que não é consenso, mas a grande maioria votou e estamos aqui defendendo. Uriel, pois não? Eu sou contra por uma razão muito simples. Nós temos o estado mais avançado da federação. Qual é? O estado de São Paulo. Qual o deputado federal mais votado desse país na última eleição? E foi no estado de São Paulo. Tiririca. Quantos milhões de votos? 1,5 milhão, né? Então, eu quero dizer com isso que está nos faltando exatamente a questão de capacitação política na discussão em quem eu voto, primeiro. E segundo, como eu acompanho o voto que eu dei a esse parlamentar que eu ajudei a eleger. E surpreendentemente para muitos, um deputado respeitado, viu, pelos congressistas no Congresso Nacional. Deverá ser reeleito, hein? Claro que não com 1,5 milhão de votos, mas... E aí, Heraldo? Não, eu acho que não. Essa fórmula simples defendida pelo movimento, eu também sou contrário. Eu acho que nós precisamos do chamado voto distrital, porque não podemos ter a mesma representação no Estado, como bem disse o Uriel, da importância e significância de São Paulo perto de um outro de uma população e número de eleitores bem menor. Essa é uma questão polêmica que vem agora aqui. Eu tenho uma certa tendência a concordar com ela, viu? Fim do voto obrigatório. Olha, nós acreditamos que a população tem o direito de escolher ou não se quer votar. Eu, pelo menos, acredito, enquanto cidadão, não estou falando isso como representante do Movimento Passe Livre Unificado, que eu tenho o direito de escolher se eu quero votar. Isso é uma convicção pessoal minha. Mas o movimento acredita que, se o voto for não obrigatório, a qualidade dos congressistas melhorará. Nós acreditamos isso. Essa talvez tenha sido a pauta mais bem votada, se eu não me engano foi 95% de quase 15 mil pessoas votaram a favor, é algo expressivo. Não dá, a melhor pesquisa de opinião é aquela que a gente vê na prática, e foi isso que foi decidido. Nós defendemos esse direito da população de não votar, é bem simples.
Uriel? Eu não concordo por uma razão Não? muito simples. Não concordo. Porque, na verdade, quando você discute, quando você debate, quando você politiza, mas não, eu vejo pessoas falando que nem sequer vai votar na próxima eleição ou vai anular o voto. Isso é uma omissão de gente que depois não vai poder reclamar. Nesse aspecto, até que nós tenhamos um nível suficiente de politização, eu acho que o voto tem que ser da forma... Será que um dia nós vamos ter esse nível de politização? É um debate... Há tantos anos se fala isso. É um desafio nosso. Já tenho dúvida. É um desafio de quem faz política. É um desafio de quem participa desses movimentos. Diga, Geraldo. Não, eu acho temerário também, principalmente agora, se hoje, com o voto obrigatório, já se compra voto, quando ele passar a ser facultativo, acho que os que têm a tendência de comprar, comprarão com mais facilidade. Eu penso um pouco diferente, viu? Eu acho que isso poderia melhorar, inclusive, essa coisa aí. Mas são opiniões, né? Bom, democracia líquida já, para a gente matar essa questão das pautas. Olha, o que é democracia líquida? Olha, nós acreditamos que o conceito da democracia líquida é algo diferente. Eu mesmo não... É algo novo para mim. Isso foi defendido por meu amigo César a nível nacional. Democracia líquida baseia-se num preceito bem simples. Cada pessoa se representa. Nós acreditamos que o nosso governo arrecada muitos impostos e gasta mal. Para começar, nós deveríamos ser consultados sim, através de conselhos, através de fiscalização contínua e representação. Ou seja, o cidadão tem o direito, não é somente o cara ser eleito e acabou, ele vai lá e simplesmente decide tudo. Não, nós acreditamos que a população tem o direito de saber para onde vai, como vai e para quem vai. Muito bem. O Cosme da Areia Branca diz assim: convidados, eu acredito muito na manifestação pacífica do povo brasileiro, mas infelizmente não acredito com participações de sindicalistas demagogos que só prejudicam trabalhadores e, porém, não vamos esquecer que o ano que vem é ano de eleições e vai aparecer na Baixada Santista, vão aparecer na Baixada Santista políticos pré-candidatos de vários partidos que só vêm pescar votos e não fazem nada pela nossa região. Se vocês concordam ou não concordam, é um questionamento do Cosme. Você? Olha, eu acredito que é meio complicado falar isso. Eu não tenho nada contra o movimento sindical. Minha própria mãe é uma sindicalista, sim para os Santos. Tenho muito orgulho do engajamento da minha mãe. Não concordo com diversas ações dela, mas eu acredito que ela faz sempre tudo pelo bem da sua categoria. Hoje existe uma espécie de crise existencial entre os trabalhadores e os sindicatos. Acredito que existe realmente um desgaste natural, talvez por uma falta de renovação nos sindicatos, mas eu vou evitar de fazer qualquer tipo de comentário, mesmo porque, enfim, não me sinto capacitado para responder essa Uriel, evidentemente, é contra, né, o que o Cosme colocou. Claro. E faria uma pergunta para ele: que papel ele está desempenhando como trabalhador em relação ao sindicato da sua categoria? Ele participa das assembleias, das campanhas, ou se limita pura e simplesmente a ficar em casa resmungando? O Heraldo quer completar com alguma coisa? Não, eu acredito nas manifestações e acredito que tem espaço também para os sindicalistas, desde que eles voltem a ocupar o espaço que perderam nos últimos anos. O João Renato do Vila Matias: pobre povo brasileiro, viveu tantos anos na ditadura militar e agora vive sobre a ditadura desta caverna vermelha. Caterva vermelha, não é? Movimento disso, né, movimento daquilo, e são todos financiados pelos partidos vermelhos. Que não se iludam os brasileiros, diz ele aí. Olha, minha resposta a isso é, primeiramente, a PLU, Passe Livre Unificado, não é o MPL, deixando isso bem claro para o povo brasileiro. A PLU se desvinculou totalmente do MPL quando descobrimos que alguns membros recebiam ou recebem algum tipo de apoio governamental. Nós acreditamos que nenhum tipo de organização tem autonomia ou imparcialidade suficiente com apoio do governo. Nós não somos financiados por nenhum tipo de partido vermelho, nenhum governo, e acredito que eu deixo minhas contas abertas e acredito que todos os nossos membros deixam também, porque nós não estamos recebendo R$1 para isso. Nós estamos aqui porque nós acreditamos num país melhor. O Paulo do Boqueirão: como fica a questão metrô de São Paulo? O Alckmin vai se candidatar a algo? O governador Alckmin, evidentemente, é candidato à reeleição, né? E, aliás, está crescendo nas pesquisas novamente, no mesmo fenômeno que acontece com a presidente Dilma Rousseff, né? Desabaram nas pesquisas depois das passeatas de junho e agora estão recuperando o terreno dessas pesquisas que agora, bom, menos estamos aí há praticamente um ano, né, das eleições. Estamos em setembro, né?
E aí, Uriel e Geraldo? Não, o Alckmin é candidato. Quer dizer, Claro. Né? Pergunta sobre a questão do metrô, aí, do escândalo que envolve aí a questão do metrô a Siemens, que daqui a uns 10 anos talvez tenha o resultado dessa... Daqui a 10 anos? O Ministério Público começou a investigar agora, daqui a uns 10 anos, aí um tempo razoável esse mundo colocou. Agora, o governador, hoje está nos jornais aí que ele está privatizando também a polícia, né? O 190 vai ser privatizado, quer dizer, eu acho um absurdo. Nós estamos voltando aqui, lutando para que o transporte seja praticado e explorado pelo Estado, e vem o governador agora e terceiriza a polícia. Então, fica complicado. Silvio do Rio Branco, mais uma vez com a gente aqui. Em São Paulo foi determinado que idosos acima de 60 anos não pagam condução. No Guarujá já acontece. E em Santos, pergunta ele. Eu acho que também é assim, né? Não. 65. 65? Infelizmente, Santos, o prefeito Mas o Estatuto do Idoso deveria estar cumprindo O Estatuto do isso. Idoso é 60. 60. 65. O Estatuto do Idoso, 65? ampliou a... Olha, não, Então está cumprindo o Estatuto. Então está cumprido, mas a gente acredita que é uma das pautas de reivindicação nas ruas, por exemplo, falar dos aposentados. Fazemos um convite aos aposentados também, venham nas ruas lutar por isso. Acreditamos que vocês têm o direito de não pagar a passagem com 65 anos. Venham conosco, não por mim, mas pelo Brasil. Lobão, então só para confirmar, a passeata acontece no próximo sábado, dia 7 de setembro, não é? E a concentração é no Gonzaga, é isso? Praça da Independência, 14 horas, é isso? Exatamente, na Praça da Independência, às 14 horas, vai haver uma concentração. Vamos ficar concentrados até mais ou menos às 15 horas. E aí a rota vai ser Praça da Independência, Praça das Bandeiras, Aquário. Muito bem, obrigado pela presença, tá bom? Obrigado. Tem uma outra oportunidade com a gente aqui. Obrigado, Uriel. Valeu mais uma vez por estar conosco. Agradeço o convite. Geraldo, obrigado também por Eu e mais Uriel uma vamos estar participação. lá também. Estarão juntos lá com a passeata Movimento, tá certo? E você que nos acompanhou também, muito obrigado. Boa tarde. Amanhã a gente volta às 1h30 da tarde com o painel Debates, a reprise às 8 da noite e às 22 horas o painel regional.